Sou o professor Carlos Roberto da Silveira Júnior, professor do Instituto Federal de Goiás, campus Goiânia. Estamos aqui na disciplina de Sistemas Inteligentes, do curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica, na aula de Introdução. A inteligência artificial está presente em vários sistemas, em vários equipamentos, em vários processos no dia a dia. Existem diferentes técnicas de inteligência artificial, diferentes formas de se implementar uma inteligência artificial em um sistema, em um equipamento, em uma automação ou em algum controle, de tal forma que ela está presente em vários ambientes, em várias áreas. A inteligência artificial tenta não apenas compreender, mas também construir entidades inteligentes. Não é só a compreensão do que é inteligência, mas também construir essas entidades. Iniciou-se após a Segunda Guerra Mundial e o nome foi cunhado em 1956. A IA sistematiza e automatiza tarefas intelectuais e, portanto, é potencialmente relevante para qualquer esfera de atividade intelectual humana. A partir do momento que eu consigo automatizar um processo, mesmo que ele é feito por uma pessoa e ela especialista, eu consigo então tornar aquilo lá automático e implementar em outros sistemas de tal forma a replicar aquele conhecimento especialista. Com o conhecimento da disciplina de sistemas inteligentes, você saberá conversar sobre redes neurais, lógica fuzzy, algoritmos genéticos. Então você está no encontro com amigos, e você está sem assunto, então você pode muito bem falar sobre lógica fuzzy, redes neurais, principalmente algoritmo genético para quem quer da área de biológicas. Cara, você terá um tema muito legal para conversar por um bom tempo. Aqui algumas definições iniciais, a gente vai perceber algumas diferenças entre elas. A IA é a parte da ciência da computação que se preocupa em desenvolver dispositivos, sistemas computacionais inteligentes, isto é, sistemas que exibem características às quais nós associamos com a inteligência do comportamento humano. Por exemplo, compreensão da linguagem, aprendizado, raciocínio, resolução de problemas. Um comportamento humano, associação com o comportamento humano. Essa é a IA proposta por ele. Já Nilsson, 1982, muitas atividades mentais, como escrever, programas de computadores, matemática, raciocínio de senso comum, compreensão de línguas e até dirigir um automóvel, demandam inteligência. Nas últimas décadas, vários sistemas computacionais foram construídos para realizar essas tarefas. Dizemos que tais sistemas, que possuem algo que demanda inteligência, possuem um grau de inteligência artificial. Então, são elementos que demandam inteligência. Eles não têm um comportamento inteligente. Percebam a diferença. Charnack e McDermott, 1987. IA é o estudo das faculdades mentais através do uso de modelos computacionais. Ele está estudando as faculdades mentais, características do comportamento mental a partir de modelos computacionais que implementam faculdades mentais. Diferente também, E essa outra definição aqui, Kevin King, 1993, inteligência artificial é o estudo de como fazer os computadores realizarem coisas que no momento as pessoas fazem melhor. Legal, gostei. Então tem a ver assim, as pessoas fazem melhor. Meu computador, eu vou implementar uma técnica que vai melhorar e vai fazer além do homem. Então é estudo da inteligência artificial. E aí vem um ponto de visão em relação a essas definições, A IA é o estudo de comportamento inteligente. Seu objetivo final é a teoria de inteligência que explica o comportamento das entidades inteligentes naturais e que guia a criação de entidades capazes de comportamento inteligente. Isso aí parece sistemas que pensam como seres humanos. A entidade inteligente baseada no comportamento inteligente. Certo. Já essa outra definição, de 90, IA é a arte de criar máquinas que executam funções que requerem inteligência quando executadas por pessoas. São máquinas que atuam como pessoas, São sistemas que atuam como seres humanos. Mas é essa IA que eu quero? Wisdom, 1992, inteligência artificial, é o estudo das computações que tornam possível perceber, raciocinar e agir. Sistemas que pensam racionalmente. Percebe, raciocina e age. Percebe através de sensores, raciocina a partir do sistema de controle e age a partir de atuadores, por exemplo. E Luger e seu colega em 1993
IA pode ser definida como o ramo da ciência da computação que se preocupa com a automação do comportamento inteligente. Sistemas que atuam racionalmente. Estilo esse aqui, sistemas que atuam racionalmente. Então é interessante, né? Pessoas diferentes refletem de modo distinto sobre a IA. Duas questões importantes. Você se preocupa com o pensamento ou com o comportamento? Você quer modelar seres humanos ou trabalhar a partir de um padrão ideal? Não, eu não quero modelar seres humanos. Não, dependendo da área de pesquisa, sim, eu quero entender e modelar os seres humanos. Então, uma outra definição mais ampla é a área da ciência da computação, poluída por neurociência, psicologia, lógica, biologia, filosofia, linguística, qualquer ciência que envolva a palavra inteligência. E aí, agindo de forma humana, a abordagem do teste de Turing. Então, a ideia de que a inteligência, um sistema inteligente, ele precisa passar por um teste. E Turing propôs esse teste, que é o computador passará no teste um interrogador humano, depois de propor algumas perguntas por escrito, não conseguir descobrir se as respostas escritas vêm de uma pessoa ou não. O computador precisaria ter as seguintes funcionalidades: processamento de linguagem natural, representação de conhecimento, raciocínio automatizado, aprendizado de máquina, aprender com o comportamento do outro. E o teste Turing completo interage com o usuário tendo visão computacional e robótica. Chique, E aqui é um exemplo do teste Turing. O carinha que está aqui em amarelo, questionando o outro que está do outro lado. E aí tem um computador e uma pessoa. E ele não sabe diferenciar quem é a pessoa, quem é o computador. Então passou no teste Turing. Legal. Por quê? Porque o teste Turing era uma ferramenta bem interessante. E só atualmente, um computador conseguiu passar pelo teste Turing de forma confiável, Nessa caixinha aqui, antigamente, eles colocavam um mãozinho para poder ficar digitando as respostas. E não era um teste Turing confiável, cumprindo todos os requisitos. Pensando de forma humana, a estratégia do modelo cognitivo. O campo interdisciplinar da ciência cognitiva reúne modelos computacionais de IA e técnicas experimentais de psicologia para tentar construir teorias precisas e verificáveis a respeito dos processos de funcionamento da mente humana. Certo. Funciona bem aplicações de visão computacional e linguagem natural. Mas não é o modelo cognitivo humano que é estudado. Nós não vamos estudar modelo cognitivo humano. Mas funciona bem entender como que o ser humano enxerga as coisas, como é que ele foca em um objeto e também como que a gente consegue formar uma frase e aprender a falar. Isso é interessante para poder desenvolver sistemas que têm essa capacidade também. Aqui, por exemplo, um sistema que faz estudo cognitivo, achei bastante interessante, é um estudo relatado sobre a forma de seleção de alternativas de presas através de neurônios visuais da libélula. Tem vários olhos, digamos assim, a libélula tem vários olhos e vários neurônios ali trabalhando de forma paralela para enxergar o ambiente. Elas criam correlações neurais diretas de atenção, focando a presa selecionada para preparar o ataque. Então, é uma rede neural altamente conectada, de tal forma que a libélula está enxergando várias presas e ela foca naquela presa que ela percebe ter mais sucesso. E ao focar nessa presa, todos os olhos estão focando justamente ali. E é necessário um desenvolvimento de novas ferramentas para melhorar o estudo, consequentemente, desenvolvimento de novas teorias que possam ser utilizadas na inteligência computacional. Essa não é nossa praia. Até no artigo falava, coisa mais difícil aí de desenvolver essa aplicação é colocar a libélula quietinha ali, posicionada para fazer o estudo da visão dela. Pensando racionalmente, a abordagem das leis do pensamento. Se então, mas a lógica ela pode resolver todas as condições? Será? Se tal condição determinado valor, então faça isso. Se não, faça aquilo. Se não, se está entre tal e tal, faça aquilo. E fica por isso, Mas será que eu consigo implementar todas as condições? Isso aí é um problema. Problemas usando a lógica desenvolvem programas para criar sistemas inteligentes. Mas pensa num robozinho simples. Será que eu consigo? Poxa, eu consigo. Esse aqui é um simulador que você consegue implementar várias funcionalidades com a lógica das leis do pensamento. Mas pensa em um robô que foi lançado a Marte, que precisa tomar decisões em tempo real, porque o tempo de comunicação do robô com a base na Terra é muito longo. Ele tem todos os dados dos sensores e pode muito bem agir racionalmente. Um agente racional é aquele que age para alcançar o melhor resultado, ou quando há incerteza, o melhor resultado esperado.
Existem certezas, por exemplo, o Spirit, ele teve uma das rodas travadas em determinado momento, de tal forma que ele tinha que continuar buscando deslocar no ambiente. E aí, posteriormente, essa rodinha foi destravada ali e ele continuou voltando a trabalhar normalmente. A superfície, a variedade da superfície, condições climáticas, tudo isso envolve e ele precisa tomar decisão sozinho, uma vez que a base de comunicação demora muito tempo para fornecer alguma resposta. Quando pensa em agir racionalmente, a abordagem racional é mais geral do que a abordagem das leis do pensamento, né? Eu avarro todas as possíveis condições de valores de entrada ou saída, né? O parâmetros de sensores e atuadores. É mais acessível ao desenvolvimento científico do que estratégia baseada no comportamento ou no pensamento humano. Caramba, eu modelar o pensamento humano ou o comportamento humano dá trabalho. Eu vou modelar um agente racional, certo? Os pilares da IA estão relacionados à IA simbólica, IA conexionista, tomada de decisões e sistemas especialistas. Conexionista é outro curso que está mais da área de psicologia, de outras áreas, simbólica seria a questão da interpretação, de línguas também, e o nosso foco aqui são sistemas inteligentes, com sistemas especialistas e de tomada de decisão. Aqui tem uma abordagem histórica, vou passar rapidinho aqui. Os filósofos desde 400 a.C. tornaram a IA concebível, nessa época eles já pensavam em um primeiro robô, no sentido assim de identificar ali na mitologia a possibilidade de uma máquina pensar como ser humano e virar um ser humano. Os matemáticos fornecem ferramentas para manipular declarações de certeza lógica, e usamos a matemática também para declarar incertezas e probabilidade. Eles também definiram a base para a compreensão da computação e raciocínio sobre algoritmo, que é a base matemática. Os economistas formalizaram o problema de tomar decisões, maximizar o resultado, minimizar os custos e obter as melhores decisões. Os psicólogos adotaram a ideia de que os seres humanos e os animais podem ser considerados máquinas de processamento de informação, e os linguistas mostraram que o uso da linguagem se ajusta a esse modelo. Caraca! Então eu posso encaixar a linguagem ali como dentro de uma máquina de processamento de informação. Os engenheiros de computação são os principais aí, assim como eu, forneceram os artefatos que tornam possíveis as aplicações de IA. E os programas de IA tendem a ser extensos e não poderiam funcionar sem os grandes avanços da velocidade de memória de produção da indústria da informática, Antigamente, há uns 15 anos atrás, você colocava um computador para treinar um algoritmo genético, colocava uma plaquinha lá, computador processando, deixava lá 2, 3 computadores processando. Hoje em dia você pode rodar isso aí na nuvem e deixa lá, depois você entra e vê, finalizou. Uma velocidade muito maior. A teoria de controle, sistemas de controle, lida com projetos de dispositivos que agem de forma ótima, com base em feedback do ambiente. Como assim ótima? Você tem a melhor resposta nas condições que você está ali, de temperatura, umidade, pressão, por exemplo, nas condições de velocidade de rotação de motor eólico, por exemplo, que a gente vai ter mais na frente. Inicialmente, as ferramentas matemáticas de teoria de controle eram bem diferentes da IA, mas os campos estão tornando mais próximos ainda, principalmente aí a lógica fuzzy, a visão computacional implementa muito a proximidade aí com sistemas de controle. Aqui alguns elementos históricos, a gestação da inteligência artificial de 43 a 55, redes neurais implementadas, o neurônio perceptron, teste Turing, nascimento da IA em 56, o seminário em Dartmouth, que apresenta o software inteligente. Surge a necessidade da IA se tornar um campo separado, uma área separada de desenvolvimento, não era só a computação. O entusiasmo inicial e grande expectativa, 52 e 69, o GPS é um programa solucionador de problemas, os sistemas simbólicos físicos, foram surgindo várias ferramentas, mas cuidado com a expectativa, você cria um jumento, um cavalo alado, um bode vesgo ou até um pônei maldito, mas não cria expectativas. Perceba que não existe um bichinho de expectativa aí. Em 66 e 73, uma dose de realidade. Previu-se a previsão errada de implementações inteligentes. Previa-se 10 anos para uma máquina jogar xadrez e foram cerca de 40. Tradutores automáticos incapazes de gerar resultados coerentes. Explosão combinatória, alcançou-se limites computacionais. Você implementa um sistema, mas aumenta N o tamanho daquele sistema
a capacidade do computador teria que aumentar em 2 elevado a n, por exemplo. Então você não teria capacidade de aumentar o seu sistema em si. Perceptor é muito limitado, o neurônio só não resolve muito, né? Uma andorinha só não faz verão. Sistemas baseados em conhecimento. A base para o poder, será isso, né? Usou-se métodos fracos. Para solucionar um problema, é preciso saber a resposta. Como assim? Não, para identificar a presença, por exemplo, eu quero identificar fotos que tem cavalos, né? Eu tenho que ter fotos com cavalos, né? Para poder treinar o sistema para identificar onde tem pastagem apenas, e postes, e vacas, e onde tem cavalos. Né? Software Dendron, para a área de química, né? Fornecia soluções para sistemas na área de química, possuía conhecimento intensivo derivado de um grande número de regras de propósito específico, um sistema especialista. Dentre outros aí, né? Desenvolveu-se a linguagem de representação de raciocínio Prolog. Olha que legal. Food burger, comida é burger. Food, burger é comida, né? Hambúrguer é comida. Sanduíche é comida, pizza é comida. Sanduíche é lanche e pizza é jantar. Aí ele cria uma regra, né, em que a refeição X, né, tudo que é comida é refeição. Né? Aí ele pergunta, né, pizza é comida? Né? Aí responde, né, sim, né. Sanduíche pode ser usado no jantar? Aí ele responderia, né. Então você faz uma programação lógica, né, a partir de elementos do qual representam palavras que fazem parte do vocabulário. A IA, em 80, se torna uma indústria. Sistemas especialistas são comercializados, movimenta-se milhares de dólares. O retorno das redes neurais, em 86, voltou o estudo e aplicação de redes neurais e abordagem conexionistas, né? Entendendo aí como eu posso variar, como eu posso criar novos tipos e formatos de neurônios para desenvolver a IA. A IA se torna uma ciência, em 87 da atualidade, avança com base em teorias existentes, não propondo revoluções de conhecimento. Modelos ocultos de Markov, redes bayesianas, são técnicas que apoiam o desenvolvimento da IA. Surgimento de agentes inteligentes, 95 atual, né? Entender o funcionamento de agentes incorporados em ambientes reais como entradas sensoriais contínuas, né? Aplicações de ferramentas de internet, sistemas de recomendação, sistemas de construção de website, sistemas de geração de fake news e por aí vai, né? O estado da arte, aqui mostrando um pouco do que fez parte aí da realidade aí recente da IA, né? Programa relacionado à NASA, o Deep Blue, para jogar o xadrez, né? E venceu. O controle autônomo, né, de veicular, né? Um dos primeiros aí foi o Alvin. Diagnóstico médico, né? A gente tem técnicas desenvolvidas aí atualmente aí para diagnóstico da Covid a partir de imagens de raio-x. Então tem aqui só mostrando assim o que foi criado e o que tem por vir aí, né? Planejamento logístico. A gente vai ver aí, são técnicas de IA também de otimização, né, baseados no conhecimento de economia. Robótica, robôs para microcirurgia, que fornecem um controle robusto para a execução das cirurgias em um espaço confinado, um espaço muito pequeno. Reconhecimento de linguagem, resolução de problemas. Sistemas inteligentes. Então o que é sistemas inteligentes? A gente está falando de IA e agora sistemas inteligentes. Sistema inteligente é o termo que descreve as diversas aplicações comerciais de inteligência artificial. Nessa disciplina vamos focar em campos relacionados à engenharia elétrica, como sistema de energia e transmissão. Então a gente vai trazer algumas técnicas relacionadas à inteligência artificial aplicadas no meio comercial, industrial. Dentre essas técnicas, né, com foco aí, em energia, em transmissão, em reconhecimento de imagens relacionadas à engenharia elétrica, existem diferentes sistemas inteligentes sendo implementados em diferentes áreas de pesquisa e comercial, né? Nós não vamos abordar todos, claro. Aqui é um Word Abstract, né? Palavras jogadas relacionadas quando a gente usa sistemas inteligentes, né? No caso do termo em inglês, né? A gente vai ver controle, rede, neural, networks, robótica, simulação, engenharia, genética, são os elementos aí, autônomo, né? Sistema autônomo, são palavras, né, que são destacadas, que ocorrem mais quando se fala em sistemas inteligentes. Aqui mostrando a aplicabilidade de sistemas inteligentes, né, na área médica, são os equipamentos de alta tecnologia, eles possuem a inteligência artificial para fornecer um resultado, né, e diagnóstico, até diagnóstico, né.
Comunicação nem se fala, né, baseada em vários dispositivos, equipamentos e fornecendo informações e tomada de decisão. Carros, né, robótica, né, e ao mesmo tempo a robótica ela fornece informações para, conforme a atuação de um robô, ele fornece informações para a nuvem, por exemplo, da Mitsubishi, e a Mitsubishi então toma decisões para melhoria do comportamento daquele robô baseado na própria experimentação, na própria utilização do robô na indústria. Comércio nem se fala, né, aplicações aí no caso de marketing também, reconhecimento de imagem, né, hoje em dia pode se comprar uma bolsa usada de marca, né, fazendo uma consulta em um software específico de reconhecimento de imagens, então tem mercado pra caramba, a gente pensa que não, mas tem. Redes neurais é um sistema baseado em neurônios artificiais em processo de aprendizado, supervisionado ou não. Ou seja, você fornece ou não informação sobre aqueles padrões, né, aquelas características, com o intuito de identificar padrões em dados de entrada. Esse é o neurônio. Aqui o neurônio, vamos dar uma passada em alguns sistemas inteligentes, né? O neurônio, modelo neurônio, a rede neural é baseada em um modelo de neurônio, mas existem outros tipos de modelos de neurônio. Basicamente eu tenho entrada, eu tenho a função soma, eu tenho a função de ativação, que conforme as entradas aqui geram a saída, e em cada entrada aqui eu posso ter um peso, né, que corresponde à relevância dessa entrada para a ativação. Eu tenho uma rede neural no movimento forward e backward, forward, em que eu alimento a rede neural com entradas, e aí, por exemplo, temperatura, umidade, pressão, temperatura, umidade, intensidade do sol, o clima, e aí a saída seria o que? Se compensa ou não ficar num hotel, por exemplo, numa praia, uma determinada praia. Então, eu tenho o movimento forward, que vai alimentar minha rede, e o movimento backward, que vai fazer ajustes. Né? Se eu tenho uma informação de entrada e uma informação de saída, eu treino a minha rede. Depois do treino da rede, eu posso, então, identificar outros padrões, ou seja, que não fizeram parte do treinamento, e trazer aqui para ver qual seria a possível saída. Né? Eu não tenho um modelo matemático específico para resolver isso. Então eu uso a rede neural para abstrair essa informação da relação da entrada com a saída. E a partir do momento que eu obtenho essa relação de entrada com saída, eu obtenho então um sistema que pode ser utilizado para identificar novos padrões. Aqui é uma rede neural um pouco mais avançada, né? A gente vai falar sobre isso. Aqui, por exemplo, quando a gente fala padrões, né? Olha, eu quero diferenciar aqui elemento X do elemento bolinha. Para diferenciar, eu precisaria fazer um caminho tortuoso aqui, né? Mas para isso eu precisaria então de uma rede neural um pouco mais complexa, né? Com vários neurônios para permitir esse reconhecimento. Aqui mostrando reconhecimento de minúcias, né? Características da face do ser humano, em que esses pontos aí das distâncias dos elementos, do olho, da boca, do nariz, são as minúcias para reconhecimento de padrões em uma imagem, né, da face do ser humano. Isso aí vai para a base de dados, e a base de dados treinada pode então fornecer a identificação da face. Aqui o aprendizado, por exemplo, né, de diferenciar animais, né, gato, de cachorro. Bom, se eu tenho só um gatinho pequeno e um cachorro maior, fica fácil, né, diferenciar aí pelo tamanho. Mas se eu tenho, por exemplo, um cachorro pequeno, olha um picturezinho aqui do mal, cachorro pequeno, um gato maior, pera aí, né, esse cachorro tá mediano aqui, como é que eu diferencio, né? Fica um pouco mais difícil de diferenciar, então precisaria de um sistema de reconhecimento para fazer vários cortes aqui, digamos assim, né, para identificar a separação corretamente. A lógica fuzzy, ela vai para outro lado, completamente diferente, que ele busca o conhecimento especialista, seja de uma pessoa especialista na linha de produção, seja do mestre cervejeiro, e busca então modelar esse comportamento. A lógica nebulosa ou fuzzy, ela busca então diferenciar isso a partir da quebra de algumas características da lógica booleana. A lógica booleana é baseada em 0 e 1. A lógica fuzzy é de 0 a 1. Né? Perceba aqui, ó, 0 branco, 1 preto, de 0 a 1. Ai, como assim? Né? Se a gente for falar um exemplo clássico, né? Como representar o conteúdo de cada copo? Né? Esse copo aqui está vazio? Não está vazio. Né? Ele está meio vazio? Não, meio vazio seria esse. Né? Isso aqui está cheio, está quase cheio. Então a lógica fuzzy, ela busca também implementar
certos conceitos que são utilizados para expressar a quantidade, por exemplo, né, quase cheio, cheio, quase vazio, vazio, meio cheio, né, para poder modelar isso aí matematicamente. Ele modela matematicamente expressões ou formas de se expressar que são utilizadas em uma representação. E o legal é o seguinte, ó, na lógica clássica, de 0 a 12 anos, é criança. De 12 a 19, adolescente. 19 a 60, adulto. 60 para cima, idoso. Mas se eu olhar na lógica nebulosa, ela faz mais sentido. Tem muito menino aí que tem o quê? Que é adolescente até os 22 anos, né? Que pede leite com cuíca para mãe até hoje, né? E já tem outros que são muito... E tem idoso aí de 50 e poucos anos, porque o cara já não está aguentando nada, né? Então, eu tenho uma faixa, né? Mas eu também posso ter adulto de 50 e poucos anos ali. Ou um adulto, né? Uma pessoa que tem um comportamento adulto de 18, 19 anos. Né? Então, a lógica fuzzy, ela abstrai isso aí, traz isso para o modelo matemático que ele representa. E o legal é o seguinte, ó. Né? Na lógica fuzzy, uma pessoa com 1,61 m a 1,80 m é uma pessoa de estatura normal. Né? Então, eu, por exemplo, tenho uma estatura normal. Então, gostei da lógica fuzzy nesse sentido. A lógica fuzzy, né, as variáveis linguísticas são usadas de forma de entrada de dados do sistema. Né, o processo de fuzzificação. Aqui, por exemplo, eu tenho que as variáveis obtidas, né, por exemplo, umidade, pressão, temperatura. Fuzzificação, eu transformo aquilo a partir das funções fuzzy, né, em variáveis linguísticas, né, em valores linguísticos, em que eu calculo inferência, ou seja, as regras. Se estiver quente e estiver úmido, então vai chover, por exemplo. Então isso é uma regra baseada em variáveis linguísticas, né? Mas eu que expresso isso matematicamente. Depois ocorre a defuzzificação para identificar ali a tomada de decisão, né? Vai chover ou não vai? Qual o grau de pertinência para que se chova? Né? A lógica fuzzy, ela nasce nos Estados Unidos, mas ela ganha força ali no Japão, nos dispositivos eletrônicos do Japão, de tal forma que avançou muito nessa área dos dispositivos eletrônicos. Por último, né, algoritmo genético. O algoritmo genético é um tipo de busca com o intuito de encontrar a melhor resposta para determinado problema. Então, diferente dos outros, é um sistema que busca a melhor resposta para um problema. Por quê? Muitas vezes você pode se encontrar numa situação em que você precisa identificar qual comportamento você tem que ter em relação ao seu sistema. Por exemplo, você tem que realizar contratação de pessoas, cada uma com experiência, cada uma com salário. E qual a melhor solução? É um problema de busca local, é um problema de busca dentro do seu campo de soluções, a melhor solução. E o algoritmo genético é um tipo de problema desses, né? O algoritmo, a busca de formiga, né? O algoritmo formiga também é um estilo esse aí, mas a gente vai abordar o algoritmo genético. Certo? Por exemplo, o algoritmo genético é baseado no conhecimento de genética, né? Charles Darwin propôs que a natureza ocorre seleção natural dos seres mais adaptados ao ambiente. Aqui, por exemplo, os macacos do Japão que vivem na neve tomando seu banho em águas termais. Perceba que esse aqui está de boa. Eles se adaptaram ao ambiente. Greg Mendel identificou o cruzamento genético. Lembra das ervilhinhas de Mendel? Né? Então, existe o cruzamento genético. Né? O problema foi que Mendel foi fazer o experimento com abelhas africanas, né, junto com abelhas sul-americanas, e aí deu problema, porque gerou uma abelhinha assassina. E aí ele foi expulso de onde ele morava lá e teve que parar com isso. Thomas Hunt Morgan gerou moscas de frutas aos milhares, e sua equipe tentou criar moscas mutantes com raio-x, ácido e outras substâncias. Né? Finalmente, uma linhagem inalterada de moscas, os pesquisadores descobriram uma surpresa. Cada mosca naquela linha nasceram com olhos vermelhos. E até que um dia, uma mosca emergiu de uma pupa com olhos brancos. Caramba, algo havia acontecido espontaneamente na mosca de olhos brancos, porque não foi raio-x, não foi ácido, nem substâncias tóxicas. O que aconteceu? Houve a mutação, olha o Wolverine aqui. Ó. Mutação. Então, uma mosquinha de olhos vermelhos com outra mosquinha de olhos vermelhos gerou, em proporção, 3 moscas de olhos vermelhos e uma mosquinha de olho branco. Que interessante. Do nada. Essa é a mutação genética. Né? E aí, ele depois
fez o cruzamento da mosquinha branca com mosquinha vermelha e surgiu essa proporção, né, de uma branca para cada 3 vermelhas, manteve essa proporção assim, caramba. Então essa mutação ela pode ser passada de pai para filho e permanecer, né? O algoritmo genético ele tem característica de, por exemplo, é uma percepção dos melhores sobreviverão, né, ao vencedor as batatas, né? Inicia a população, há uma seleção dessa população, né, para identificar quais são mais aptos no ambiente, há um crossover, né, um cruzamento e uma mutação, né? Quem cruza? Aqueles que são mais aptos. Quem muta? Do nada. A mutação é aleatória. De tal forma que pergunta posteriormente, né? Dessa população, alguém responde bem ao critério de alcançar, ao critério solicitado? Não. Então vai haver uma nova mutação, seleção entre aqueles melhores, mas pode manter um pior ali porque ajuda na variabilidade genética. Há novos cruzamentos, e quem tem prioridade de cruzamento são aqueles que respondem bem. E a mutação? Houve uma resposta boa agora, satisfatória, em relação ao critério de parada, ou seja, o critério que vai parar o processamento? Sim. Então o algoritmo alcançou uma resposta satisfatória, né? Aqui é só o exemplo, né? Eu tenho operadores e há o cruzamento, né? Um pedacinho de preto, um pedacinho do vermelho. E a mutação do nada, esse aqui preto mudou para cinza, por exemplo, né? E aqui é uma função, por exemplo, a função problema, em que eu sei que o ponto objetivo da função problema é o maior valor. Então quando eu alcançar um valor bem próximo disso aqui, é o maior valor, pronto, alcancei a minha solução. Aqui são relações de aptidão, né? Então aqueles que tenham a maior aptidão, por exemplo, para a resposta, né? Perceba, 975 aqui, ó, é bem maior do que 240, né? Que é o 1. Então o 1 tem uma proporção bem menor de aptidão para cruzamento. Já o 3, que é o 975, tem uma aptidão muito maior para cruzamento, ou seja, os melhores têm mais possibilidade de cruzar. E redes neurofuzzy, caramba, eu misturo neurônio com lógica fuzzy. Para quê? Para que eu faço isso? Para, por exemplo, criar uma panela de fazer arroz neurofuzzy. Caramba, panela de fazer arroz? Essa panela é chinesa, é japonesa. Então eu posso inserir vários tipos de arroz, vários tipos de cozimento, vários tipos de preparo, e ela consegue realizar isso aí de forma satisfatória para aquela pessoa lá que está fazendo uso, né? Nós temos um evento fenomenal, o Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente, né? Aqui está 2017, mas tem 2019, 2021 agora, que tem trabalhos muito bons que eu recomendo vocês pesquisarem, certo? E depois, agora não, depois vamos falar sobre um artigo bem legal que eu gosto, né? De classificação de falhas em enrolamentos de motores de indução trifásica utilizando redes neurais artificiais, né? O nosso livro de referência é o Russell e Norvin, Inteligência Artificial, com uma abordagem avançada, né, da Prentice Hall. Muito obrigado e até a próxima!